Aleluia. Essa noite nós temos a alegria de receber aqui o nosso amigo pastor Nilo, da Igreja de Nova Vida do Jacaré. Ele vai estar agora nos abençoando com a palavra. Ele está lançando um livro muito interessante, que você possa ouvir aquilo que Deus tem a falar ao nosso coração. Amém? Amém. Obrigado. Dá para ir ajeitando aí o som enquanto eu vou aqui me organizando. Boa noite a todos. Obrigado, pastor Maurício. Antes de tudo, pelo carinho de me receber, pastor Paulo, esposa dos pastores, Luciene, né? Kátia. É sempre uma alegria muito grande, os diáconos, Roberto, viajamos juntos para Israel, já tivemos uma experiência. Eu estava conversando com o Roberto ali, justamente sobre o livro que acabei de escrever e vim aguardando desde 2008 a publicação desse livro. É melhor você sentar, né? Que eu vou falar e você vai ficar em pé, desculpe. Em 2008 eu comecei a escrever o livro e a nossa viagem a Israel me permitiu escrever o livro com alguns lugares na minha cabeça. Então deu para contextualizar. Quando eu publiquei o livro, uma segunda necessidade surgiu, porque nós tivemos a oportunidade de comprar um terreno lá no Jacaré, bem no Largo do Jacaré. E a igreja é uma igreja humilde, pobre, realmente, financeiramente falando, e não tinha como arcar com todo comprometimento financeiro. E Deus, então, me fez lembrar do livro que eu estava escrevendo. E eu fiz uma conta, né? Primeiro, a conta era de abençoar as vidas. E a segunda conta era de pagar a responsabilidade do terreno. Aí eu mandei publicar 5.000 livros. Eu sei que para um autor desconhecido, né, um pastor de uma igreja pequena, sem uma editora que trabalhe o livro, sem um distribuidor, esse número seria realmente um número que ia depender de um milagre. Para minha surpresa, em um mês nós vendemos 1.000 livros. Então, já deu para pagar a despesa da gráfica. Então, a partir de agora, tudo aquilo que for vendido realmente será contabilizado como lucro. E eu pedi aos pastores, meus amigos, que eu pudesse apresentar o livro para a igreja. O livro é esse aqui, O Carpinteiro de Almas, e é um romance. E por que é um romance e como esse livro surgiu? Esse livro surgiu da mensagem que eu vou pregar para você hoje. Só que essa mensagem, ela era apenas uma gota no oceano do que Deus queria falar. E eu então comecei a orar, pedindo a Deus direção de como seria. A história de um homem, que você já vai conhecer melhor quem é, e que ele e Cristo se cruzam. E ao terem esse contato, a morte dele era uma morte certa, como a minha e a tua morte também era uma morte certa. Só que ele não morre. E o fato dele não morrer, sabendo que deveria morrer, faz com que ele se interesse por a vida daquele que morreu no lugar dele. Que é quem? Cristo Jesus. Então, ele vai nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e ele então começa a contar a história de Cristo, o carpinteiro de Nazaré, filho de José, o carpinteiro, saindo de Nazaré e indo até o Calvário. Então, é um livro de encontros. Aqui você vai ver, eu chamo Cristo aqui de Emanuel o tempo todo, justamente porque Deus conosco, né? Se existiu um momento em que Deus mais esteve conosco, envolvendo, claro, a parte física, foi na pessoa de Cristo Jesus. Hoje Ele está conosco todos os dias da nossa vida, através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Ele esteve com a humanidade todo o tempo, né, na teofania, quando Deus se apresenta. Mas caminhar conosco durante 33 anos e meio, segundo os teólogos, né, nos informam, ele caminhou na pessoa de Cristo Jesus. Então, Emanuel é Deus conosco. Eu trato ele de Emanuel o tempo todo justamente para criar esse ambiente de intimidade entre Deus e os homens. Então, é uma história muito interessante, que aqui você vai ver as escolhas dos discípulos, o Sermão do Monte,
o Pai Nosso e os encontros transformadores. Ou seja, ele deixa de ser o carpinteiro de Nazaré para se tornar verdadeiramente o carpinteiro de almas. Qual foi a outra motivação? Muitas pessoas, por eu ser um pastor que já passei em alguns lugares, fundando igreja, restaurando, me perguntavam como entender a Bíblia. E eu sempre tive vontade de escrever alguma coisa que pudesse fazer com que elas compreendessem melhor aquilo que é fundamental, que é a palavra de Deus. Então, com esse livro, a pessoa está dentro de um contexto, de um cenário que abrange os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que é o complemento do plano de salvação. Né? João 3,16 em forma de livro. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é o contexto do livro. Serve para você como um romance, serve para você também presentear uma pessoa que não é evangélica, porque é um romance, serve para você também que não consegue entender a Bíblia, principalmente na parte dos evangelhos, de maneira clara, porque vai ser uma história contada de maneira corrida, né, com os evangelhos sinóticos todos cruzados, e eu acho que vai abençoar de fato a sua vida. Eu não faria se fosse apenas para abençoar a minha vida e a Igreja de Nova Vida do Jacaré. Bom, a minha vida porque eu me sinto lisonjeado em poder passar um trabalho para a mão dos nossos irmãos, porque eu fiz a oferta de 100% do valor do livro para a Igreja de Nova Vida do Jacaré. Então, o interesse pessoal meu é poder pagar realmente o terreno para a Igreja de Nova Vida do Jacaré. O custo, eu procurei fazer algo que pudesse ficar muito bom, mas acessível. Então, o custo é R$20. Na livraria, eu já tenho conseguido colocar em alguns pontos de venda. Na livraria está sendo vendido a R$ 24,90. Então, para a igreja, eu estou conseguindo fazer a R$20. Né? Então, se você puder abençoar a Igreja de Nova Vida do Jacaré, eu gostaria de poder agradecer já antecipadamente a vida de cada um de vocês. Muito obrigado. Pastor Maurício viu a foto do terreno que nós estamos querendo comprar. Temos uma entrada e temos que pagar R$180 mil no último dia útil de dezembro. Para a Igreja de Nova Vida do Jacaré, é uma realidade muito longa, muito distante, mas nós estamos crendo no milagre da parte de Deus. Eu peço a sua oração para isso. Amém, queridos? Então, deixa eu compartilhar com você o que deu origem ao livro. Não fique preocupado assim, depois que o senhor pregar a mensagem não tem mais nada que ler. Pelo contrário, depois que eu pregar a mensagem você vai querer ler tudo, porque a mensagem só está no final. Né? Então, ainda tem o começo do livro, o meio do livro e o final, que é, com certeza, surpreendente, porque eu também não escreveria um livro se eu pregando uma mensagem e ele fosse concluído. Tem coisas no livro que você não vai ver aqui na mensagem. A mensagem é só um despertamento. Amém, queridos? Bom, Lucas capítulo 23. Quanto a isso, deixa eu beber dessa água santa que está aqui. Lucas capítulo 23, versículo 26. Já encontrou? Amém. E diz assim a palavra de Deus: e como o conduzissem, constrangendo um sireneu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Pula para o versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Pula para o 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo:
nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos orar? Pai querido, estamos diante do Senhor, vivendo um momento único na nossa vida. Sempre é um momento novo. Sempre é o dia da salvação. A cada instante podemos receber a salvação e renovar a nossa salvação. E crescer na tua graça e no teu conhecimento. Pedimos ao teu Espírito Santo que nos conduza a essa verdade. Que tu fale profundamente ao nosso coração. Que haja uma identificação, uma identidade entre nós e o texto. Entre o Senhor, Criador, e nós, criaturas e filhos de Deus. Seja conosco, surpreenda-nos nesta noite, mais uma vez, para que o teu nome seja exaltado, para que o teu nome seja glorificado, e para que o inimigo de nossas almas, mais uma vez, seja envergonhado, porque só tu, Senhor, pode salvar aquele que crê e teme o teu santo nome. E ninguém pode subtrair das tuas mãos aquele na qual tu estendeu as mãos para a salvação. Então, que seja uma noite de salvação, que seja uma noite de libertação, que seja uma noite de regozijo, de alegria no céu, festa no céu. É o que nós te pedimos em nome de Jesus e que todos digam amém. Bom, queridos, eu não sei se você tem, ao ler a palavra de Deus, um personagem bíblico na qual você se identifique. Algumas pessoas já me falaram a respeito disso, né, de terem se identificado com Davi, por exemplo, e a gente sempre menciona, né, um jovem ainda, franzino, baixinho, que luta contra um gigante de 3 metros de altura, armado até os dentes, e vence aquele gigante. Existem pessoas que fazem desse personagem um personagem recorrente na sua vida. Todas as oportunidades de desafio, de luta que tem, a pessoa se lembra que ela é um Davi e que o desafio é o gigante, então lá vai ela, no nome do Senhor, enfrentar aquele gigante e vencê-lo. Eu, durante muito tempo na minha vida, me identifiquei, inclusive com o próprio Davi e outros personagens. A gente vai tirando de cada personagem da Bíblia, que Deus nos coloca como exemplo, alguém na qual nos espelhar. E em outros momentos, existe sempre no nosso coração algumas perguntas a respeito daquele personagem. Por exemplo, não sei se você já questionou Jonas. Por que Jonas foi, né, uma pessoa tão difícil de obedecer a Deus? Por que ele não fez logo a vontade de Deus? Por que ele não participou daquele plano de salvação dos ninivitas? Então, alguns você tem logo uma resposta, por que você se identifica, outros você questiona por que ele não agiu de uma maneira ou de outra, e a nossa escola vai sendo formada, né, de forma bíblica e espiritual, e a gente vai tendo convicção. Quando eu chegava em Simão Sirineu, eu já sou um homem que caminho com Deus há 30 anos, eu me converti em 1983, na Igreja de Nova Vida da Piedade. Tive um período fora, já estive aqui dando meu testemunho das dores, né, que esse período fora me trouxeram, né, e, na verdade, depois voltei à presença de Deus e permaneço nela até hoje. Depois eu vou mostrar para você o que o período fora fez comigo, né, muito sofrimento. Bom, o importante é que eu, nesse período todo, olhava para esse homem e perguntava: o que esse homem está fazendo aqui? O que Simão Sirineu está fazendo aqui? Jesus está carregando a cruz na qual ele será crucificado. E quando nós estivemos em Israel, caminhando pela Via Dolorosa, nós percebemos que lá tem 12 pontos de queda, né, sinalizados. Ele caiu aqui a primeira vez,
caiu aqui a segunda, ele tropeçou na terceira, e assim vai. Numa dessas quedas é que entra Simão Cirineu. Mas por que Cristo cai? Cai de cansado, cai de fadiga emocional, está debilitado em todos os aspectos, e a cruz era um madeiro que deveria sustentar o seu peso, não era um madeiro leve. E Cristo, nós sabemos que sempre foi um homem franzino. E nesse aspecto, claro, a fragilidade humana é uma realidade. E Simão entra nesse cenário em que Cristo está frágil e carrega aquela cruz durante um pedaço daquele percurso. Eu questionando muito, e a palavra de Deus diz que quando nós buscamos o Senhor, nós encontramos. Encontramos ao Senhor, encontramos respostas. E Deus então me respondeu, me dando uma mensagem que deu origem ao livro chamado A Nossa Cruz. E é justamente sobre essa mensagem, a nossa cruz, que eu quero falar. Porque nós temos aqui no ato da crucificação 3 cruzes e 4 pessoas que poderiam estar nela. Como é que nós podemos crucificar 2 em uma cruz? Não tem como. Porque a cruz era referente para cada pecador. Nós temos o malfeitor da direita, nós temos o malfeitor da esquerda, e nós vamos falar deles agora. Então, 2 cruzes imediatamente já serão ocupadas. E vai ficar apenas a cruz central. A quem ela pertence? Pergunta para quem está do seu lado. A quem a cruz central pertence? Talvez você já saiba a resposta, mas nós precisamos olhar com critério se realmente ela pertence a quem você pensa. Quando lemos o texto que Simão ele está carregando a cruz de Cristo, nós vemos que no final quem é crucificado é Cristo. E eu quero falar sobre exatamente os personagens que são crucificados. O primeiro malfeitor, no versículo 39, a palavra de Deus diz que enquanto ele estava crucificado, ele dirige a palavra para Cristo e diz: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Ou seja, esse é aquele malfeitor que ele está sendo crucificado de forma justa e ele não vai mudar nunca. Por quê? Porque ele está pedindo para Cristo tirá-lo daquela situação única e exclusivamente porque ele foi pego em flagrante, ele foi preso, julgado, condenado, e aqui está sendo feita a justiça de acordo com a lei romana. Ele não se arrepende, ele não muda o seu coração, ele não muda a sua mente, ele está apenas querendo sair daquela situação em que ele se encontra. Ou seja, se ele nunca fosse preso, ele nunca se arrependeria. Se ele nunca fosse flagrado numa situação de erro, de pecado, de crime, de delito, ele permaneceria fazendo aquilo a vida inteira. E Provérbios fala do ladrão, que ele só se envergonha quando ele é preso. Enquanto ele não é preso, ele permanece praticando as obras más. E ele blasfema. Ele não consegue enxergar do lado de quem ele está sendo crucificado. Daqui a pouco nós vamos perceber que o segundo malfeitor, que é o outro ladrão, ele inclusive, ele defende a pessoa de Cristo, se é que nós podemos dizer assim. Lá no versículo 41, você pode ler novamente. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Agora, no 40, veja que coisa linda o que ele diz. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob o quê? Igual sentença. Olha que revelação maravilhosa. Ele está dizendo: você não teme nem a Deus, estando sob igual sentença. Ou seja, Deus está sendo crucificado do lado de um homem. E outra, Deus está sendo condenado como se condena um homem pecador, que reconhece o seu pecado.
que reconhece o seu erro, que reconhece os seus atos de injustiça. Agora, Deus precisava passar por isso? Deus podia, pelos seus atos, passar por um julgamento? De jeito nenhum. Sabemos que a maior injustiça é você condenar um inocente. Isso mexe com qualquer um de nós. Quantas vezes você vê uma cena de injustiça e isso faz com que uma ira tome conta do seu coração? Em algumas pessoas passa da ira, né, e é raiva, é ódio, dependendo do relacionamento que se tem com Deus, com o Espírito Santo, com a palavra. Se não tem nenhum, os sentimentos são os sentimentos de querer fazer justiça até com a própria mão, de querer ir lá e resolver aquela questão de injustiça, porque você não gosta disso. Agora você imagina, Deus está sendo crucificado, Deus está sendo condenado, e Deus vai ser morto como qualquer um ser humano pecador. Só que o segundo ladrão, que é o malfeitor, que fala nesse momento, ele reconhece diante de quem ele está. Você não teme a Deus estando sob igual sentença? E ele diz, na verdade, nós estamos aqui com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Queridos, esse homem está mostrando sinais claros de arrependimento. Esse homem está mostrando sinais, palavras, comportamento de quem queria uma outra oportunidade, de quem queria uma nova chance. Ele está olhando para Deus. E olhar para a pessoa de Cristo é ver Deus encarnado. E ele consegue ali receber a revelação de que aquele Deus é santo, de que aquele Deus é puro, de que aquele Deus não praticou injustiça nenhuma, não cometeu pecado nenhum. E é esse espelho de olhar para Cristo que faz com que o homem realmente chegue ao arrependimento. E ele então, ao olhar para Cristo, ele acrescenta: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Qual foi a surpresa que ele teve? O reino viria 1000 anos depois? O reino viria depois da morte dele? Jesus responde para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que resposta maravilhosa! Quem é que não quer ouvir isso? E eu ainda me arrisco a dizer que esse foi o primeiro que chegou no céu, acompanhado do Senhor, para que pudesse então ver que ele é o Deus verdadeiro, que ele não creu em vão. Que Jesus está dizendo assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E aquilo que Jesus diz para mim é rema, é verdade absoluta, é incontestável. Queridos, é tudo que nós queremos ouvir. Você não fica incomodado com aquela passagem que diz assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço? Isso não incomoda a gente? Deus falar para um ser humano, dizer assim: eu não conheço você, eu não reconheço você como filho. Ao ponto em que eu vi aquela passagem sequencial que diz: bem-vindos, benditos do meu Pai. Que coisa maravilhosa é você ser bem recebido. Que coisa maravilhosa é você chegar na presença de Deus e Deus dizer assim: você está aprovado, você tem o selo do Espírito Santo. Ao olhar para esse personagem, eu me alegro. Sabe por que eu me alegro? Porque apesar de já ter sido um grande pecador, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu nunca cometi nada que pudesse realmente praticar, provocar um prejuízo a outra pessoa. Mas ao olhar para isso aqui, eu vejo a graça, eu vejo a misericórdia, eu vejo o amor, eu vejo o perdão na sua mais profunda distância, aonde é capaz de chegar. Deus foi, porque o Senhor está salvando um homem que cometeu pecados graves, um homem que fez mal a toda uma sociedade. E o Senhor está dizendo assim: olha, não há limite para salvar, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Às vezes nós achamos que o nosso pecado é tão grave que não há nele perdão. O nosso pecado é tão grave,
foi tão maléfico, que nós ficamos nos cobrando e acreditando que o Senhor não olhará para nós com olhos de misericórdia. Mas ao olhar para essa passagem, eu digo assim: não há pecado que o Senhor não seja poderoso para cobrir com o seu próprio sangue. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Ah, pastor, do que o senhor está falando? Olha, eu poderia falar tanta coisa. A gente faz tanta coisa. Mulheres cometem aborto, por exemplo, em situações em que elas, se tivessem com a cabeça de hoje, com o conhecimento de hoje, com o coração de hoje, não teriam feito. Maridos cometem adultério. Se tivessem a cabeça de hoje, tivessem o coração de hoje, o conhecimento de hoje, não teriam feito. E quantas vezes isso fica dentro da gente remoendo? Isso foi grave, isso foi grave, isso foi grave. Deus já lançou tudo isso no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais. Se Deus não se lembra mais, porque você é nova criatura em Cristo Jesus, esqueça também. Aí agora vem esse outro personagem. Mas antes de falar de Simão Cirineu, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Marcos. Nós vamos ler mais um texto falando dele. Marcos 15. Versículo 21. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo da onde? Do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Preste atenção. Simão Cirineu está vindo do campo. Ele era um trabalhador. Simão Cirineu é pai de Alexandre e de Rufo. Ele era um chefe de família. Simão Cirineu era casado. Mais na frente, você vai ver o apóstolo Paulo escrevendo, dizendo que foi cuidado muito bem pela mãe de Alexandre. A mãe de Alexandre é esse Alexandre aqui, filho de Simão Cirineu. Ou seja, Simão Cirineu era chefe de uma família completa. Casado, pai de Alexandre, de Rufo, trabalhador, pagava seus impostos, porque pelo Império Romano, quem não pagava imposto era preso. Perdia os filhos, não tinha direito ao campo, não tinha direito ao trabalho, não tinha direito a nada. Então esse homem, ele era cumpridor dos seus deveres. Esse homem tinha compromisso com a família, tinha responsabilidade, tinha tudo. Qual é o pecado desse homem? Foi aqui que o Espírito Santo de Deus me respondeu. O Espírito Santo de Deus me respondeu dizendo o seguinte: esse homem representa você, homem bom. Esse homem representa você, que não faz mal a ninguém. Esse homem representa você, que não mata nenhuma formiga. Esse homem representa você, que dá esmola. Esse homem representa você, que cuida dos pobres. Esse homem representa você, que tem boas obras. Mas a salvação não vem pelas obras. A salvação vem pela fé. Porque por mais bom que possamos ser, a palavra de Deus diz que nós fomos gerados em pecado. O salmista Davi diz: em pecado me concebeu a minha mãe. O apóstolo Paulo diz em Romanos 3: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Quantas pessoas você conhece que não estão na presença de Deus hoje porque elas dizem assim: eu não faço mal a ninguém, eu nunca fiz mal a ninguém. Mas quem disse que é pelo fato de fazer mal, no sentido prático da coisa? O mal não está se manifestando exteriormente, o mal está dentro de nós. Nós herdamos o mal, espiritualmente, geneticamente. Eu não posso dizer para você com clareza, mas a verdade é que nós herdamos o mal. Nós fomos concebidos em pecado e nós precisamos que a justiça seja feita. Simão Cirineu aqui, querido, Simão Cirineu aqui, minha querida, sou eu e você. Fala para quem está do teu lado: Simão Cirineu me representa. É por isso que ele entrou aqui. Ele não entrou como um malfeitor que blasfemou. Ele não entrou como o malfeitor
que se arrependeu, porque eles estavam ali condenados pela justiça romana, pelos pecados graves que eles fizeram. Simão Cirineu entra na história porque Deus estava dizendo: aquela cruz central não era de Cristo, aquela cruz central não era minha, aquela cruz central é tua. Aquela cruz era nossa. Era eu e você que tínhamos que estar lá. E nós não vamos para lá porque o Filho de Deus foi. Nós não morremos condenados porque Cristo pagou um alto preço. A dívida foi paga por Ele. Então hoje você pode se alegrar, você não precisa morrer mais. É por isso que aquele que crê nele não morre, passa da morte para a vida. Hoje você tem direito à vida eterna, hoje você tem direito a um novo nome, hoje você tem direito a vestes brancas, hoje você tem direito a estar com o Senhor eternamente na glória. Por quê? Porque Simão Cirineu não morreu, porque se tivesse morrido seria em vão. Qualquer um de nós, se nós morrermos pelo nosso pecado, ainda assim seremos condenados. Não há justiça diante de Deus pela nossa morte. A única justiça que há diante de Deus foi a morte do Filho dele. O sangue de Cristo derramado no madeiro pagou o preço. E quando Deus olha para nós, Deus enxerga o sangue do unigênito Filho de Deus. É o sangue do Cordeiro, aquele que não abriu a boca. Eu quero que você reflita sobre isso, porque eu quero orar com você agora. Eu sei, nós estamos numa igreja que a palavra de Deus é pregada com tanta excelência. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas quantas vezes nós passamos anos e anos e anos na igreja, achando que estamos fazendo tudo o que tínhamos que fazer. Uma vez, um pregador foi abordado por alguém que lhe perguntou: por que você só prega importa-vos nascer de novo? Eu já escutei vários sermões seus e você só prega importa-vos nascer de novo. E esse pregador virou para quem o questionou e disse: porque te importa nascer de novo. Às vezes, falta-nos a revelação que vai abrir o nosso coração para aquilo que é maior. Não apenas o contexto, igreja. Não apenas a religião. Não apenas o compromisso com a obra, mas o compromisso com o Deus da nossa salvação. E eu quero convidar você a ficar de pé, a colocar a mão no seu coração e a perguntar ao Senhor: verdadeiramente o meu nome está no livro da vida? Verdadeiramente eu sou nova criatura? Se Jesus voltar agora, você sobe com a igreja? Essa é uma pergunta que eu me fiz, queridos. Essa é uma pergunta que eu me faço. A gente não pode parar de se perguntar. Nós não podemos nos descuidar com isso. Posso contar com vocês? Obrigado. Tomara que você já tenha essa resposta e que ela seja positiva. A palavra de Deus diz assim: cuidado para que a luz que há em ti não sejam trevas. Porque se forem trevas, quão grandes trevas serão. Se nós não tivermos certeza absoluta pelo Espírito Santo de Deus que nós pertencemos a Ele, nós vamos estar abraçando as trevas, acreditando que há luz. E isso nos confirma na perdição. Não é a vontade de Deus para nenhum homem. A vontade de Deus é que nenhum homem se perca. Deus não quer que você se perca. Deus enviou o Filho dele por amor a você. E nós vamos fazer um louvor
Eu quero que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade no seu coração. E eu quero que você dê essa liberdade a Ele. Diz assim: Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no meu coração. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar. E louve. Pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu. Em sinal de rendição total e absoluta a Ele. Em sinal de gratidão. É uma noite de libertação, querido. É uma noite de salvação. Dos teus pecados Ele já não se lembra mais. O preço que Ele pagou foi pago de uma vez só. E é suficiente para que você tenha essa intimidade com Ele, para que você tenha a certeza absoluta de que Ele já pagou a dívida. E eu quero convidar você nessa hora a colocar a mão no seu coração, para que você possa fazer uma oração de agradecimento a Ele. Se você se identificou com essa palavra, se você se viu no lugar de Simão Sirineu, ainda que você seja bom, ainda que você seja boa, ainda que você não tenha feito mal a ninguém, ainda que você procure viver uma vida de justiça, saiba que não é possível a nós. Não há salvação pelas obras, a salvação é pela fé. Se com o teu coração crer e com os teus lábios confessar, aí sim você será salvo. Então diga ao teu coração: creia, coração, creia verdadeiramente. Peça ao Espírito Santo de Deus: acende a fé, aumenta a fé, amplia a fé, manifesta o teu poder salvífico na minha vida. Perdoa os meus pecados, purifica-me, limpa-me, torna-me mais alvo que a neve. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia de mim. Aquela cruz era minha, aquela cruz pertencia aos meus, e tu pagou o preço pela vida de cada um de nós. É por isso que eu posso dizer hoje que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque tu tens estendido a salvação não apenas a mim, mas aos meus também. Então eu creio, Senhor, que tu está agindo. Eu creio que tu está trabalhando na minha vida e na vida dos meus. Peça a Ele: opera, Jesus. Opera o milagre da salvação. Opera o milagre da libertação. Opera, Senhor, o milagre da restauração de vida. Não importa o pecado, não importa o quão escuro tenha sido esse pecado, não importa o quão trevas tenha sido ele, o Senhor já pagou o preço, o Senhor já libertou, e aquele que Cristo liberta verdadeiramente é livre. Agradeça a Ele, diga: obrigado, Senhor, obrigado por tão grande obra, obrigado por tão grande salvação, obrigado porque tu é um Deus vivo, obrigado porque tu é verdadeiro, obrigado porque tu é justo, obrigado porque tu é fiel, obrigado porque tu é misericordioso. É a tua misericórdia a causa de eu não ser consumido. Aleluia. Vamos louvar. Me aceitas com os meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra ser
seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte Aleluia. Glória ao Senhor nosso Deus, que nos salvou. Louvado seja o Senhor.